E no Flamengo, um dos motivos provavelmente da troca dele foi isso, que ele vê no Flamengo essa possibilidade de implantar, com mais condições de implantar essas ideias que ele tem de futebol. Um futebol pressionante, com muita dinâmica, e ele exalta sempre a capacidade de definição e de resolver jogos dos atacantes, né? E realmente é um ponto muito forte do Flamengo. E ainda mais com a chegada do Gerson, porque é difícil a gente falar assim, o Flamengo ganhou ou perdeu com a troca do João Gomes pelo Gerson. Ele é a mesma função do João Gomes, eu acho que perde. Agora, se ele conseguir encaixar o Gerson com as qualidades que o Gerson tem no modelo de jogo dele, provavelmente ele vai ganhar, porque o Gerson é um cara que joga sensivelmente um pouco mais à frente que o João Gomes. De repente não é. O espaço de campo que ele percorre não é o mesmo do João Gomes, mas tem uma qualidade de fazer e de controlar o jogo absurda e encaixa muito com o que o Flamengo gosta. Né? Bom você ter tocado nesse ponto, porque ontem eu já vi nas redes sociais muita gente falando, esqueci o João Gomes já. É assim, é? É diferente, hein? O torcedor, ele se empolga ali com o resultado. Eu acho que o estadual é interessante por isso. Ele quer voltar para casa feliz. O torcedor do Flamengo volta para casa feliz ontem. Acho que teve gente que não sentiu falta do João Gomes, até porque a proposta do Vitor é diferente da proposta do Flamengo do ano passado. O João Gomes era um cara de pegada mais individual. Você vai cercar o jogador X, você vai dar o bote, você vai pressionar a marcação. A marcação do Flamengo ontem já é um pouco mais diferente. É por setor, quem cai no seu setor. O torcedor mais empolgado que quiser enxergar algo de uma formação que o Jorge Jesus utilizava, também pode ver, com 2 linhas de 4 na hora de recompor, essa marcação até um pouco mais por setor, zonal, por zona, como queiram chamar. Tem onde você ganha com o Gerson. O João, para mim, eu sempre achei que ele era um jogador muito interessante, de marcação, de pegada, de contenção, de fortalecer o seu meio de campo. Para mim, ainda não tão pronto com a bola no pé. Quando você tem um Gerson, que tem até estatística, né? Não errou o passe ontem, você tem um Gerson que baixa, resolve sua saída de bola, se aproxima, consegue trazer um jogo mais pela esquerda. O Flamengo descendo parece um time muito mais pela esquerda, com o Ayrton Lucas por ali, a Arrascaeta cai por ele também. O Gerson facilitando esse jogo. O Gerson se apresentando um pouco mais com bola no pé, e vai discutir o potencial do Gerson. Então, ganha por um lado, dentro do que pensa o Vitor Pereira, que não é exatamente assim, encaixa só essa mordida que o João Gomes te entregava, você preencher o espaço ali com as suas linhas, você tem muito a ganhar com a característica do Gerson. E aquela história também, né? O Prat fala muito disso. Você vai reclamar de jogador bom? Lógico que não. Não é ter jogador ruim. Isso é um problema. O jogador bom te resolve, você encaixa, você traz ele para o seu time para resolver a situação. Acho que a situação do Gerson passa muito por aí. Esse é um desafio para o Vitor Pereira, como retomar uma consistência defensiva sem um jogador-chave para isso, principalmente no ano passado, que era o João Gomes. Não é uma dor de cabeça, porque ele tem bons jogadores para isso, mas é algo que o treinador precisa pensar, e ele já deu declaração indicando que tem trabalhado, que o Flamengo precisa trabalhar esse sistema defensivo para ser mais sólido, porque a referência para o Flamengo não vai ser a portuguesa. Referência para o Flamengo, para os adversários que tem, principalmente pensando em Supercopa contra o Palmeiras e pensando no Mundial, possível duelo contra o Real Madrid, precisa ser um time um pouco mais consistente. Essa no Vitor Pereira, ele precisa de resposta para ontem, ter um Mundial batendo na porta, a Supercopa do Brasil no final do mês. É uma situação atípica, o que a gente fala em relação aos outros, talvez levar algumas rodadas de estadual. O Flamengo tem que ter um time mais pronto antes que os outros, porque vai jogar o Mundial daqui a menos de um mês. Agora, pensando por outro lado, em relação a essa exigência do time pressionar quando não tem a bola, se defender talvez com um pouco mais de solidez, quantos jogos no ano no Brasil o Flamengo vai ter menos a bola que o adversário? Independentemente da portuguesa. Pouquíssimos. Talvez 1, 2, 3. Acho que o foco dele nesse momento está no dia 28. Sim. Não está exatamente numa possível final do Real Madrid. Claro que você está preparando para tentar chegar o mais perto possível da ponta dos cascos numa eventual final do dia 11 de fevereiro. Só que antes disso ele não está atropelando. Ele tem uma final no dia 28. Se você se complica dia 28, você já chega baqueado também para o Marrocos. A gente conversava disso semana passada. Eu acho que é uma situação muito específica que você consegue testar. Dentro do seu CT. 2, em momentos dos jogos, claro que o adversário não é o ideal, claro que você vai ter um campeonato estadual, a gente está falando de Madureira, de Nova Iguaçu, com todo o respeito que eles merecem, o desafio é outro. É o Palmeiras, cara. Mas aí você vai usar o Palmeiras para você resolver? Ou para ganhar o jogo, para ser campeão. Para olhar o dia 11 ou para resolver, que você está falando desde ontem já que você precisa ganhar. Eu acho que não é exatamente, eu acho que isso vai ter que ser na base da conversa, na base do entendimento, na base de uma situação, um tempo de jogo, um intervalo de jogo ali, minutos de jogo, partida do estadual. Não vai dar para ser contra o Palmeiras, eu vou testar como é que eu posso ser um pouco mais, sabe, ali falando português, jogar um pouco mais recuado contra o Real Madrid. Eu não acho que vai ser por aí, eu acho que não tem como ser por aí também.
Dá para chegar ali em fevereiro, se passar pela semifinal, dá para chegar nos cascos ali contra o Real Madrid? A gente tá falando de uma tabela que o único jogo pesado mesmo, pau a pau ali, que vai exigir mesmo, é o Palmeiras. Até porque tem a questão de ser uma decisão e o time do Palmeiras que, né, junto com o Flamengo, aí, rivalizam os melhores do país. Aí você tem uma semifinal ali que vai exigir, mas de uma outra forma. Mas dá para chegar nos cascos contra preparado? Fala, estou preparado para o Real Madrid. Pronto, é aqui. Acho que independente do momento da competição é difícil dizer que vai chegar preparado contra o Real Madrid, independente da competição que o Flamengo está jogando num espaço de 1 mês e meio, né? Porque se o Gerson veio para substituir o João Gomes na função do João Gomes, o Gerson não vai render o que o João Gomes rendia. Agora, numa outra função, com outras dinâmicas, tudo bem. Se o tiver que defender como o João Gomes, óbvio que o Flamengo perde. Né? Seria interessante o jogador. Então, assim, vai muito da condição do Flamengo de conseguir se impor. Porque um time que bota um volante mais defensivo, ele parte do princípio que na estratégia dele, ele vai levar vantagem, ou vai conseguir equilibrar o jogo sendo mais defensivo do que atacando, do que tendo a bola. Da temporada vai trazer as dificuldades e as correções que o Vitor vai tentar fazer. Mas agora, dependendo do adversário, é imprimir conceitos. A gente fala muitas vezes em relação ao Real Madrid. Ao Real Madrid, o Real Madrid te ajudar tem um grupo, por exemplo, em relação à Liga Espanhola, melhor do que 90% dos outros times, o que a gente estranha muitas vezes, quando o goleiro aparece muito. Teoricamente, não é para o goleiro aparecer tanto em muitos jogos do Real Madrid contra times piores que o Real Madrid. Então, assim, o time não tem passado muita segurança. Real Madrid favorito. Só que eu acho que o favoritismo já foi maior. Já esteve maior. O momento é esse aí da tela, ó. O momento é esse aí da tela. Não é bom. O time não tem jogado bem. Mesmo na Liga Espanhola. E contra o Valência, no jogo que classificou para chegar à final ontem, que perdeu do Barcelona, empatou com o Valência também com muita dificuldade. Mas oferecendo espaço para o Valência. O Real Madrid em crise é melhor que qualquer time brasileiro. Real Madrid mal é melhor que qualquer time brasileiro. Mas acho que tem uma diferença do Palmeiras que chegava. O Abel era o técnico ano passado. O Abel era o técnico. Com mais tempo que o Vitor Pereira. A gente debateu aqui longamente, exaustivamente ao longo de semanas, o confronto, o Palmeiras se preparando antes. Se falava muito da condição que o Palmeiras tem de enfrentar o Chelsea pelo tão sólido que o time já era. Quando a gente olha para o Flamengo e olha para o Real Madrid, levando em consideração esse mau momento do Real, a gente pode chamar, tem a condição de enfrentar e tem o que o Flamengo pode jogar. Acho que tem só um detalhezinho de bola no pé, dependendo do que seja feito. Então, assim, é um outro debate. Só que eu acho que muda só um pouquinho a percepção de Palmeiras para Flamengo. O cenário se traz bem. Era o europeu em crise e onde que o sul-americano pode chegar ou pode beliscar. Acho que o Flamengo tem um pouco mais de condição de jogar. Não só o Palmeiras tem de enfrentar, suportar... Pedro, mas do outro lado eu acho que o Real Madrid é melhor que o Chelsea, que aquele Chelsea. Sim. Eu acho... Individualmente... Eu concordo, só que eu acho que o Real ele é muito grande. O Real é muito grande. O Real ganha uma Champions falando muito em jogos decididos no fim. Sim. Uma jornada, heróica, jogos decididos no fim, porque nem sempre brilhava, nunca resolvia a parada. Um Courtois espetacular. Então, só por aí é muito mais o tamanho do Real Madrid, o que as peças podem fazer, do que exatamente um time que está voando, como já tivemos em outros momentos de europeus. Eu acho que tem esse debate, é o que a gente fazia ontem. A gente fica tentando encontrar brecha no europeu e tentando imaginar o cenário ideal e perfeito para o sul-americano. E tem que ser assim, dentro desse cenário, em condições iguais não dá. Não, mas é claro, não dá. Dentro desse cenário, parece que a coisa começa a fazer assim. Entendeu? Sim. Pela má fase do Real. Acho que o ponto não é loucura pensar que o Flamengo pode jogar com o Real.